Se você não faz sacrifício pelo seu sonho se tornará o seu sacrifício. Hoje eu vou mostrar para você como eu conquistei tudo o que eu tenho e como eu conquistei meu primeiro milhão aos 31 anos. Reparem que eu comecei o caminho do empreendedorismo muito cedo. Eu ainda era jovem, uma criança de 8 anos de idade. Eu já comecei ali vendendo geladinho de porta em porta para poder ter meu próprio dinheiro. Depois disso, eu comecei vendendo, pintando gesso e vendendo para as mulheres vizinhas que moravam na minha redondeza. Tudo isso porque eu vim de uma família muito humilde, onde a escassez fazia parte da minha rotina. Mas eu não estava disposta a repetir aquela história na minha vida. Existem 3 coisas que eu fiz durante todo esse tempo que me levaram a ter a vida que eu tenho hoje. Então, número 1, habilidade de desenvolver alta performance. Alta performance é quando você tem a tua vida na intensidade máxima. Então, eu não nasci com essa habilidade, mas eu entendi desde muito nova que para ter sucesso e para agregar aonde quer que eu estava trabalhando, eu precisava desenvolver as minhas habilidades. A habilidade de muitas vezes ser organizada, a habilidade de ter uma rotina focada, a habilidade de ser produtiva. Dentro disso, eu tive que desenvolver as habilidades para fazer excelentes vendas, porque nenhum negócio prospera se você não souber vender. Tudo começa com a venda. Você pode ter o melhor produto, você pode ter a melhor oportunidade, você pode ter o melhor projeto nas suas mãos, mas se você não souber vender, seja físico ou online, seja presencial ou por WhatsApp, a tua empresa não vai decolar. A segunda coisa é você desenvolver a sua inteligência emocional. Sabe por quê? Porque na vida muitas coisas vão te derrubar, muitas pessoas no teu caminho vão te puxar para baixo e você vai ter que ter o controle da tua história, das tuas emoções, você vai ter que aprender a ter o controle exato e ter a mentalidade de uma pessoa rica, para que um dia você seja rico. Eu fiz muitos sacrifícios para ter a vida que eu tenho hoje. Muitas pessoas querem o sucesso, mas não estão dispostas a pagar o preço. Esse preço nem sempre é o dinheiro, mas é o seu comprometimento com o teu futuro, é o comprometimento com os teus sonhos, é o comprometimento com as pessoas que você ama. Eu me lembro como hoje, quando eu comecei a empreender já aos meus 22 anos novamente, porque eu era uma empreendedora quando criança, mas muito cedo eu entendi, pela sociedade que me rodeava, que eu precisava estudar e ter um diploma. E o grande sucesso da vida era trabalhar para alguém. Então, eu me formei em administração e passei a acreditar que eu simplesmente teria sucesso administrando grandes empresas. E foi assim. Passei a administrar milhões, mas aqueles milhões não eram meus. Aqueles milhões que passavam todos os meses eram de outras pessoas, no qual eu dedicava o meu tempo e vendia a minha hora, num preço muito barato. Passou um tempo, com 22 anos de idade, eu voltei a sonhar, eu voltei a empreender, porque eu estava simplesmente cansada de olhar ao meu redor e ver que eu somente trabalhava para pagar contas, para sobreviver. E eu entendi que nós não nascemos para sobreviver. Eu tive que aprender a ter uma liderança de alta performance, eu tive que desenvolver alta performance na minha vida, mas mais que isso, eu precisei entender a mudar o meu mindset, a quebrar as crenças que me levavam à repetição de padrão de uma vida de escassez. Por mais que eu ganhasse dinheiro, nunca sobrava dinheiro. Então eu tive que aprender que se eu fosse dona do meu negócio, eu tinha que desenvolver essas habilidades. Dentre alta performance, eu tive que desenvolver também saber vender e lidar com pessoas, a me comunicar com pessoas. Depois, a gerir o meu tempo, a organizar o meu tempo. E eu tive que aprender, em terceiro lugar, a gerir o meu tempo de forma organizada, a entender que muitas vezes eu precisaria sacrificar um momento, sacrificar um dia, sacrificar um domingo e um feriado para poder ter a vida que eu tenho hoje. Mas muitas pessoas não estão dispostas. E eu lembro como hoje que nos meus primeiros anos de trabalho eu sacrifiquei muitos dias. Foram horas de trabalho. Teve dias que eu trabalhei mais de 16 horas por dia, 18 horas por dia. Teve dias que eu fui dormir à meia-noite e acordei às 4 da manhã para chegar no resultado, na meta que eu havia estabelecido para mim. Então eu tomei a decisão bem cedo que eu tinha que mudar as minhas coisas e a fazer coisas diferentes que a maioria das pessoas não estavam dispostas a fazer, por preguiça, por comodismo, talvez porque estava bom como estava. E eu olhava ao meu redor e muitas pessoas me chamavam de louca justamente porque eu não estava sendo mais uma na multidão, eu estava fazendo o extraordinário, era algo a mais por aquilo que eu havia tomado como decisão na minha história.
E aí, em meio a tudo isso, eu descobri uma grande habilidade, ou melhor, aprendi a desenvolver uma grande habilidade. E anota isso, porque talvez isso esteja atrasando o seu processo de desenvolvimento. A habilidade de comunicar com as pessoas, a habilidade de fazer-se entender, porque a comunicação não é simplesmente aquilo que você fala, é aquilo que o outro escuta. Então eu cheguei ao patamar mais alto da empresa que eu atuava, liderando mais de 24 mil pessoas na minha equipe e tendo equipes de alta performance. Com isso, mesmo em meio à pandemia, eu faturei e quebrei grandes recordes no ano de 2020. Assim como lá atrás, desenvolvendo essa habilidade de comunicação que eu acabei de citar para vocês, eu cheguei a conquistar meu primeiro milhão aos 31 anos de idade. O que eu fiz de diferente? O que me levou a ser essa pessoa tão produtiva e de alta performance? Eu entendi que o resultado, que o sucesso, ele não dependia de outras pessoas, ele dependia exclusivamente de mim. O problema é que as pessoas querem ter o sucesso, mas não estão dispostas a pagar o preço do sucesso. Então eu comecei a perceber que se eu recebia uma quantidade da empresa que eu atuava, eu valia simplesmente 10 vezes mais. Então eu fui formar o meu negócio, mas de uma maneira totalmente escalável, uma maneira que pudesse elevar o padrão das pessoas e assim como o meu também. Eu quero compartilhar com vocês que ter R$1 milhão aos 31 anos de idade foi simplesmente o primeiro passo, foi simplesmente a primeira meta estabelecida e talvez essa seja a sua meta hoje e talvez essa meta seja muito distante daquilo que você imagina viver. Mas eu quero te falar que enquanto você pensar como pobre, enquanto você viver sobre condição, a tua vida vai ser uma repetição de um padrão que você não deseja viver. Ou seja, se você quer ter uma vida diferente, a primeira regra do jogo é: você precisa acreditar e pensar diferente. Então, há um tempo atrás, eu percebi que na internet aconteciam muitos negócios, então eu decidi me posicionar e criar a minha autoridade também nas redes sociais. Eu quero falar para você, se você ainda não está presente, desenvolvendo e trazendo o seu negócio para as redes sociais de maneira que as pessoas tenham fácil acesso ao seu negócio, a você, a sua imagem, provavelmente a sua empresa está passando por grandes dificuldades. Eu lembro quando eu era jovem que muitas coisas que eu desejava estavam muito distantes. Eu lembro quando eu precisava, às vezes, de uma roupa nova, até para estudar, para poder uma roupa, não precisava ser nova. E aquilo era uma escassez na minha vida. E hoje, quando eu olho ao meu redor e eu posso proporcionar tudo isso para mim, para os meus filhos, para minha família, eu sei que foi baseado numa decisão. E uma das coisas que eu penso todos os dias é: o que eu quero que os meus filhos, como eu quero que os meus filhos se lembrem de mim? Como aquela mãe que passou a vida inteira limpando, lavando, passando e cozinhando, ou como aquela mãe que vai poder pagar a universidade deles um dia? Então, o ano que eu conquistei meu primeiro R$1 milhão, eu simplesmente tomei a decisão de fazer tudo diferente, de ser mais responsável. Eu já trabalhava muito, até ali eu já trabalhava muito, mas a minha mentalidade ainda estava limitada. Então, entenda, a tua mentalidade ela vai ter que ser expandida a cada etapa, ela vai ter que ser desenvolvida a cada meta. E cada meta que você conquistar, você vai ter que colocar um pouco mais. Sabe por quê? Porque se você ficar repetindo os mesmos resultados, você não está em crescimento. E foi naquele ano que eu comecei a fazer um planejamento, ou seja, eu já não entrei mais o ano pensando em planejar ou seguir um planejamento que alguém havia me colocado. Eu sentei e eu fiz o meu próprio planejamento baseado naquilo que eu estava me desafiando a conquistar. E ali eu organizei tudo, o meu tempo, a minha agenda, o meu financeiro, quanto eu iria investir em mim, quanto eu iria investir em conhecimento, quanto eu ia me aprofundar nas habilidades que eu não sabia, naquilo que eu precisava desenvolver, o quanto eu ia investir em situações para que eu pudesse trazer para mim toda a transformação. E eu lembro como hoje que naquele ano eu mapeei exatamente todas as ações que eu iria fazer todos aqueles 365 dias do ano. O problema da maioria dos empresários e das pessoas é que começam o ano, simplesmente fazem o planejamento uma vez ao ano e não olham mais. E eu, naquele ano, eu andava com o meu planejamento embaixo do braço todos os dias, e todos os dias eu avaliava as situações que eu havia feito ou não. Talvez você quer o sucesso, mas você não está disposta a levantar e fazer acontecer. Eu quero te falar, o sucesso não cai do céu, o sucesso dói. Sabe qual é a dor do sucesso? É a dor da sua persistência, é a dor de ultrapassar os seus limites, é a dor de não comprar as desculpas, é a dor que muitas vezes você vai olhar e as pessoas vão falar assim: ela é louca, ela está insistindo, ele está insistindo demais nisso. E eu vou falar para vocês que naquele ano eu fiz as grandes metas da minha vida.
as metas de viver o extraordinário e não somente aquilo que eu já estava confortável. E eu lembro que quando eu comecei nesse projeto, eu tinha um sonho guardado dentro de mim, um sonho que estava talvez adormecido. Eu tinha o sonho de ter um Camaro, um carro Camaro. Então, um ano antes de conquistar meu primeiro milhão, eu falei, eu preciso de um carro, eu quero o meu carro dos sonhos. E ninguém ao meu redor, as mulheres ao meu redor não tinham um carro como eu. O meu ambiente, ninguém tinha um carro como aquele que eu desejava. E eu lembro como hoje que eu cheguei numa concessionária para procurar o carro dos sonhos, e o carro dos sonhos nada mais, nada menos era um Camaro. E eu lembro como hoje que eu cheguei naquela concessionária e tinha um Camaro, e eu cheguei toda empolgada. Eu ainda não tinha o dinheiro para comprar aquele carro, mas eu cheguei toda empolgada para olhar aquele carro, para talvez fazer um test drive, para sentir aquele volante nas minhas mãos. E simplesmente o vendedor olhou para mim e falou, você tá louca? A mulher não compra um Camaro, mulher não dá conta de dirigir um Camaro, mulher não consegue dirigir um Camaro, mulher não consegue estacionar um Camaro, o volante do Camaro é muito duro, você nunca vai conseguir dirigir um Camaro. E cada vez que ele falava aquilo para mim, aquilo fortalecia mais o meu desejo, o meu sonho de ter um Camaro. E aí o que aconteceu, eu pedi para ele se eu podia ao menos entrar dentro do Camaro e ele disse, eu contrapus todas as objeções que ele colocou ali, porque eu falava, não importa, eu vou conseguir, não importa, eu vou fazer, não importa, eu vou aprender, não importa, é esse carro que eu quero, não importa o quão difícil seja, eu quero esse carro, aquele carro é o que me fazia meu coração palpitar. E foi que encontrei há poucos dias atrás uma foto que eu tirei naquele exato dia. Eu tirei uma foto em um carro naquele exato dia e eu coloquei aquela foto no meu cartaz de metas. Na verdade, eu fiz dela um grande cartaz. Eu imprimi ela grande assim, coloquei na minha casa, por onde eu estava na minha casa, eu coloquei aquela foto, coloquei também no meu celular e a partir dali eu comecei a mentalizar o sonho realizado. O problema é que a maioria das pessoas fica mentalizando o que precisa fazer para o seu sonho se tornar realidade. E eu quero te falar, você precisa aprender a desejar sem pensar no como, a desejar a coisa concretizada já. E eu lembro que eu passei alguns meses pensando, visualizando aquele carro. Depois, no ano seguinte, quando eu já estava faturando bem mais que no ano anterior, porque a minha mente havia expandido, eu havia me desafiado a elevar o meu padrão, eu comprei o meu primeiro Camaro. Mas ele não foi da cor que estava na foto, ele foi de uma outra cor. Ainda assim, eu já estava realizada, completamente realizada. Passou muitos anos, hoje eu já estou dirigindo um carro Camaro há mais de 8 anos. E as pessoas me perguntam, Grace, você não pensa em trocar de carro? E eu falo, não, é o carro que, por enquanto, até o momento, palpita, que vibra no meu coração. É o carro que quando eu coloco na BR, eu lembro de exatamente todo o sentimento de que eu sou forte, eu sou poderosa e eu consigo sim dirigir, estacionar e ter um Camaro. E às vezes as pessoas me perguntam, Grace, você vai no mercado levar criança na escola com esse carro? Eu falo sim. Sabe por quê? Porque esse carro que eu mereço ter, é esse carro que eu mereço dirigir. E há poucos dias eu troquei de carro, comprei o carro mais novo e aí eu fui ver a foto antiga de muitos anos atrás e era um Camaro branco. Então, não brinque com aquilo que você deseja, não brinque com os seus sonhos. Entenda que tudo aquilo que você mentalizar e que você acreditar de verdade, você vai viver. Então hoje a vida que você tem é a vida que ontem, que anteontem, que no seu passado você mentalizou. Não delegue a sua vitória e o seu sucesso nas mãos de outras pessoas. Aquilo que você tem semeado hoje é aquilo que você vai colher amanhã. Então eu quero falar para você, mulher pode sim dirigir o carro que ela quiser. Você, homem que está assistindo também esse vídeo, pode dirigir o carro que você quiser. Não coloque limite nos seus sonhos. Essa é a história minha, de Grace Gioviani, e espero que esses poucos minutos tenham de alguma forma expandido a sua mente e feito você acreditar no seu potencial. Eu sei que é possível e eu sei que você pode chegar lá. Sempre há um próximo nível. Então não pense que você tem que viver a vida fazendo algo que você odeia, para que só um dia, lá no futuro, você possa fazer algo que você ama. Não, aproveite sua jornada. Sucesso é uma jornada e não é um destino.